para mais uma aula e hoje nós vamos estar abordando mais um pouquinho sobre sinais vitais. Vamos entender um pouquinho sobre eles? Tá aí a temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal, por serem relacionados com a própria existência da vida, recebe o nome de sinais vitais. Destacam-se pela sua importância a pressão arterial, o pulso, a temperatura corpórea e a respiração. O conhecimento dos fatores que influenciam os sinais vitais ajuda o enfermeiro na determinação e avaliação dos valores normais. Os sinais vitais proporcionam a base para a avaliação, dar respostas às prescrições de enfermagem. Os sinais vitais são mais bem medidos quando o cliente está tranquilo em um ambiente calmo. Os sinais vitais são mensurados como parte do exame físico completo ou na revisão da condição do cliente. O enfermeiro examina as alterações de sinais vitais como outros achados do exame físico, utilizando o julgamento clínico para determinar a frequência da verificação. Os sinais vitais dão uma ideia da função de órgãos específicos, especialmente o coração, os pulmões, bem como todos os sistemas corporais. São medidos para estabelecer padrões basais, observar as tendências, identificar problemas fisiológicos e monitorar a resposta do cliente ao tratamento. Atenção! Uma única mensuração tem em geral menos valor do que uma série delas. Alterações importantes exigem investigação adicional. Os materiais necessários: um relógio para contar em 1 minuto, o termômetro, o esfigmomanômetro, o esteto e uma bandeja, além de um algodão com álcool a 70, porque toda vez que você colocar um termômetro num cliente, você deve limpar antes de colocar o termômetro em outro cliente. Pressão arterial. A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer especialidade. Relacionando-se com o coração, traduz o sistema de pressão vigente na árvore arterial. É medida com a utilização do esfigmomanômetro e do esteto. O esfigmomanômetro, ele foi utilizado por 3 cientistas, né? Ele foi idealizado por eles: von Berg, Rivarik e Korotkov. Por isso que o som do coração tem o som de Korotkov. Primeiro cough, primeiro batimento, primeira bulha cardíaca. O tamanho do aparelho depende da circunferência do braço a ser examinado. A bolsa inflável do manguito deve ter uma largura a 40% da circunferência do braço, sendo que seu comprimento deve ser de 80%. Manguitos muito curtos ou estreitos podem fornecer leituras falsamente elevadas. O esfigmomanômetro pode ser de coluna de mercúrio para a medida da pressão ou aneroide. Existem aparelhos semiautomáticos com grau da confiabilidade variável, devido a sofrerem com frequências alterações na calibração. Então, quando ele é digital, ele tende a ter alteração na calibração. O estetoscópio. Existem vários modelos, porém os principais componentes são as olivas auriculares, são pequenas peças cônicas que proporcionam uma perfeita adaptação ao meio auditivo, de modo a criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho. A armação metálica põe em comunicação as peças auriculares com o sistema flexível de borracha, é provida de mola que permite um perfeito ajuste do aparelho. Tubos de borracha possuem diâmetros de 0,3 a 0,5 centímetros e comprimento de 25 a 30 centímetros. Receptores: existem 2 tipos fundamentais, de campanula,
de 2,5 centímetros, que é mais sensível aos sons de menor frequência. O diafragma, que dispõe de uma membrana semirrígida com diâmetro de 3 a 3,5 centímetros, utilizado para a ausculta em geral. Porque tem aquele que utiliza os dois lados. Então, a gente está se referindo aí ao lado menor e ao lado maior. A técnica da pressão arterial. Lava as mãos, reúne todo o material, dirige-se à unidade do paciente, orienta o paciente sobre o procedimento. O paciente deve estar em repouso por pelo menos 5 minutos, em abstenção de fumo ou cafeína nos últimos 30 minutos. O braço selecionado deve estar livre de vestimenta, relaxado e mantido no nível do coração, aproximadamente no quarto espaço intercostal. Então, ou você bota, ele senta e ele bota o braço na mesa, se ele estiver numa cadeira, ou se ele estiver na cama, você eleva um pouco a cama, coloca o braço dele em cima do colchão, ali do ladinho dele, e afere a pressão. Quando o paciente está sentado, coloca-se o braço sobre uma mesa, como eu falei. A pressão arterial poderá ser falsamente elevada, caso a artéria braquial fique abaixo do nível do coração. O pulso braquial deve ser palpado para o diagnóstico de sua integridade. Então, ali onde tem a articulação do braço, né, com o braço e o antebraço, né, onde nós flexionando, ali você vai palpar. Não se preocupe que tem um videozinho da prática, tá? A bolsa inflável deve ser centralizada sobre a artéria braquial. A margem inferior do manguito deve permanecer acima da prega antecubital. Prende-se o manguito e posiciona-se o braço de modo que fique levemente flétido. Olá, ó. Se você ver na foto lá de cima, tá mostrando. Tá vendo ali? O manguito tá ali logo do lado do braço, não tá para baixo. Colocou, tá vendo ali? E 3 dedos acima da articulação, tá vendo? E ali é onde a gente palpa e vai colocar o estento. Insufla-se o manguito, fechando a válvula e apertando-se a pera rapidamente até o desaparecimento do pulso radial. Verifica-se o valor e acrescenta-se 30. Então, você infla até 230, 240. Desinfla, né? Que chama desinsufla-se, lenta e completamente o manguito, até o aparecimento do pulso, que é considerada a pressão arterial máxima. Então, onde você ouvir a primeira bulha, é onde é a pressão máxima. E onde você vir a última, é a mínima. O método palpatório só permite a verificação da pressão arterial máxima. Tem gente que tenta fazer sem um esteto, só com a mão. Ali você só tem certeza da máxima. Coloca-se o diafragma do estetoscópio suavemente por sobre a artéria braquial, tá vendo ali? Insufla-se o manguito suavemente até o nível previamente determinado. Desinsufla-se lentamente a uma velocidade de 2 a 3 milímetros por segundo, milímetros de mercúrio. Verifica-se o nível no qual os ruídos de Korotchkov são auscultados, o que corresponde à pressão arterial máxima. Continua-se baixando a pressão até o abafamento das bulhas e a seguir o desaparecimento completo dos ruídos de Korotchkov, o que corresponde à pressão arterial mínima. Em algumas pessoas, o ponto de abafamento e o desaparecimento ficam muito afastados e em raras situações chegam a não desaparecer. A diferença entre a pressão arterial máxima e mínima é chamada pressão de pulso. Durante a ausculta de ruídos de Korotchkov, pode existir uma ausência temporária dos mesmos, sendo este fenômeno chamado de ato acústico, comum em hipertensos graves e em patologias de válvulas aórticas. Porque o certo é você ouvir o primeiro até o último. Mas tem pessoas que você escuta o primeiro som, pum, bateu ali no 120. Aí daqui a pouco, continua batendo, daqui a pouco para, depois volta a bater de novo. Ah lá, ó, Korotchkov
que foi o final que descobriu tudo, ou como era o esfigmomanômetro. Observações. Variação na posição e na pressão do receptor do estetoscópio interfere com o resultado dos níveis. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços. A diferença da pressão acima de 10 sugere obstrução ou compressão arterial do lado da menor pressão. Evitar a congestão das veias do braço, pois dificulta a ausculta. A roupa do paciente não deve fazer constrição, tá apertada, porque também dá um resultado não fidedigno. A presença de arritmias importantes interferem na medida da PA. A PA pode ser medida na coxa, porém com manguitos especiais bem grandes para poder a circunferência. E com o estetoscópio localizado no oco popliteo. Bem ali como é que eu posso explicar para você? Na virilha. Em pacientes obesos, a maior circunferência do braço determina níveis pressóricos falsamente elevados, sendo conveniente, nesses casos, a medida da PA no antebraço, com o estetoscópio sobre a artéria radial, aqui, ó, sobre essa artéria. Então, você bota o esteto aqui e bota o manguito aqui no antebraço, porque em pacientes obesos. Em crianças, na determinação da PA diastólica, leva-se em conta a diminuição dos ruídos de Korotchkov, já que o desaparecimento não ocorre. Porque além do batimento da criança ser muito rápido, a pressão deles é muito baixa. Então, tende a você errar a mínima. O valor normal da pressão arterial vai até 140/90, ainda é considerado normal para maiores de 18 anos, tá? Em crianças é nitidamente mais baixo do que em adultos, muito baixinha a pressão em criança. Na mulher é pouco mais baixa do que no homem, porém na prática adotam-se mesmos valores. Pensem que até 140/90 ainda é normal, porque o problema a 90 ainda está certinha. Agora passou a 140/100, já temos um problema, tá? As diferenças em grupos étnicos muito distintos talvez se deva às condições culturais e de alimentação. Então, o brasileiro tende a ter pressão mais alta porque ingerimos um consumo de sódio muito elevado. Durante o sono, ocorre uma diminuição cerca de 10%, tanto da sistólica como a diastólica. Por isso que quando o paciente está acabando de acordar, você vai aferir a pressão de manhã, ela tende a dar mais baixa. Emoções. Há uma elevação principalmente da sistólica quando tem emoções. O exercício físico provoca intensa elevação da PA devido ao aumento do débito cardíaco, existindo curvas normais da elevação da PA durante o esforço físico, viu? Isso pode ser visto em testes ergométricos. Então, o paciente veio andando, sentou, deixa ele descansar um pouco antes de aferir a pressão. Alimentação. Após as refeições, há uma discreta elevação, porém sem significado prático. Mudança de posição. A resposta normal quando a pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito inclui uma queda da PA sistólica de até 15 milímetros de mercúrio, né? E uma leve queda ou aumenta da diastólica de 5 a 10. Então, quando a pessoa muda, tá uma posição e muda bruscamente, há uma diferença. Pode ocorrer hipotensão postural, é o que chamamos de ortostática. O que é isso, Pro? Uma tontura, uma síncope, você está deitado e levanta de vez no susto. No recém-nascido, a média da pressão é 40. Com um mês de 85 a 54. Um ano, 95/65. 6 anos, 105/65. 10 a 13 anos, 110/65. 14 a 17 anos, 120/75. Adulto, 120/80. Idoso, 140/90. Então, essa é a média. Já para adultos acima de 18 anos, até 130, 185 é normal. Ainda até 139 é considerado normal, mas está um pouco alta. Aí, quando passa de 140 e passa de 90, é o estágio leve de hipertensão, tá?
Quando ele é moderado, é de 160, acima de 160 e a mínima acima de 110. E o estado grave, acima de 180 e acima de 110. O que é 180 por 110? É como vocês falam 18 por 11, que a gente tem mania de não falar o número inteiro, a gente fala 12 por 8, mas é 120 por 80. Olha lá o esfigmomanômetro, tem uns que são assim, ó, digitais, você insufla, ele já dá. Com o bulbo, a válvula, o manguito, só que outros são o manômetro, tá vendo ali? De pressão ou a coluna de mercúrio. Esse manômetro, ele roda e a gente pode ver onde acontece o primeiro batimento e onde acontece o último e ter o valor da pressão. No mercúrio é a mesma coisa, ele sobe aonde acontece o primeiro batimento e o último. E o digital, ele já dá o valor para você. O estetoscópio, tá aí as olivas, a hastes, a barra reguladora de tensão, a campânula, o corpo, o tubo elástico e o diafragma, que é onde a gente escuta. Pulso. O que é que nós temos sobre pulso? O pulso a gente coloca 2 dedinhos, não pode ser um indicador, na artéria braquial, que fica bem aqui. Sente a pulsação e a gente conta quantas vezes pulsa em 1 minuto. Também pode ser aqui, a subclávia. É a contração e expansão alternada de uma artéria. A palpação do pulso é um dos procedimentos clínicos mais antigos da prática médica. Representa também um gesto simbólico, pois é um dos primeiros contatos físicos entre o médico e o paciente. Nós temos a radial, as carótidas, a braquial, a femoral na perna, a temporal e a poplítea no pé. Olá, temporal, carótida, apical, braquial, radial, ulnar, femoral, poplítea. Geralmente a gente só olha radial, só conta radial. A tibial, tá vendo? Tudo isso a gente pode contar quantas vezes se pulsa em 1 minuto. Então, a gente olha o ponteiro do segundo e aí vai começar a contar. Quando o ponteiro do segundo voltar para o mesmo lugar, formando 1 minuto, a gente bota o celular para despertar 1 minuto e conta quantas vezes pulsa em 1 minuto. Olha lá, ó. Procedimento: lava as mãos, orienta o paciente quanto ao procedimento, coloca o paciente em posição confortável, sentado ou deitado, porém sempre com o braço apoiado. Realiza o procedimento de acordo com a técnica, contar durante 1 minuto inteiro, lavar as mãos e anotar no prontuário. Na primeira infância vai de 120 a 130, na segunda infância de 80 a 100, já em adulta de 60 a 100 batimentos por minuto. O ritmo regular ocorre quando os intervalos são iguais. O irregular é quando os intervalos são ora mais longos, ora mais curtos. E a arritmia traduz alteração do ritmo. Então, existem nomenclaturas para isso. Como para pressão, para PA, existe o hipertenso, o normotenso e o hipotenso. Hipertenso, a pressão está alta. Normotenso, a pressão está normal. E hipotenso, a pressão está baixa. Já quando a gente chega aqui para pulso, nós temos normocardia, que a frequência cardíaca está normal, bradicardia, abaixo do normal, abaixo de 60, e taquicardíaca acima do normal, está acima de 100, isso eu estou falando de adulto. Pulso ausente, não palpável, você não consegue sentir o pulso. Pulso fraco ou filiforme, difícil de sentir. Pulso normal, facilmente palpável, e pulso celere. O que é isso? Prontamente palpável, forte, não obliterado. Então, a pressão, ó, tá bem forte. Fatores que influenciam: exercício, temperatura, emoções, hemorragia, postura, quando ele levanta de uma hora para outra rápido, né? Dificuldade, distúrbios no pulmão, que é falta de oxigênio, também interfere. Olhe como palpar o pulso. Você não pode apertar com muita força, porque se você apertar, você não vai conseguir sentir. Na verdade, você está obstruindo. Olha lá, ó. Todos esses lugares a gente pode contar por 1 minuto. Por isso que o dever de vocês é tentar ver a temperatura e tentar olhar o pulso e contar durante 1 minuto.
tá? De quem tiver em casa. Olá, todas essas regiões. Lembra que a Pró falou da virilha? Olha ali, ó. Todos esses lugares você pode sentir o pulso. Temperatura. Usa-se o termômetro clínico idealizado por Santório entre 61 e 36. Não fiquem nervosos, que a gente vai dar sinais vitais hoje e vamos dar sinais vitais de novo no outro dia, tá? Vamos bater bem. Vamos ter um videozinho da prática. Eu vou tentar fazer outro vídeo de prática, tá ok? Hoje vocês só vão me trazer as temperaturas e os pulsos. Depois vamos fazer a prática da pressão. Considerado o ponto de partida a utilização de aparelhos simples que permite obter dados do valor completo do exame clínico, o valor da pressão. Da temperatura, perdão. A elevação da temperatura acima dos níveis normais recebe o nome de hipertermia acima, hipotermia abaixo e normotermia normal. É medida e registrada em graus Celsius. Verificar o equilíbrio entre a produção e eliminação de calor. Indicar atividade metabólica, auxiliar o diagnóstico e tratamento, acompanhar a evolução do paciente. A temperatura atinge seu ponto mínimo à noite, durante o sono, e sobe gradualmente até atingir o valor máximo e volta das 17 horas. Além da flutuação normal dos seus valores, a temperatura também é influenciada pelo exercício físico, pelas refeições e emoções que fazem subir. Locais de verificação: boca, axila, reto, prega inguinal, raramente. Material: bandeja, termômetro, algodão e álcool. Olá, a gente sacode para aqui, ó, a coluna de mercúrio desça e a gente coloca e espera o tempo para ver até onde ela vai parar e essa coluna nos mostra o valor da temperatura. Axilar, retal ou oral, tá? Temperatura axilar, contraindicado no caso de queimadura de tórax. Então, a gente não vai fazer. Furúnculos axilares e fraturas de ombro. Temperatura oral, método ideal para adulto alerta. Evitar em pacientes que respirem pela boca, que tenham tomado bebida quente, que tenham cirurgias orais. Evitar o uso do termômetro de vidro com mercúrio em crianças. Você não vai botar um termômetro de vidro com mercúrio na boca de uma criança. Temperatura retal, quando houver necessidade de precisão absoluta. Evitar em pacientes com lesões retais, hemorroides e cirurgias recentes da doença. É muito último caso, é só para vocês saberem que pode se fazer também. Axilar de 35,5 a 37, normal. Na boca de 36 a 37,4, normal. E retal de 36 a 37,5 é normal. A normotermia de 36 a 36,8 graus Celsius, tá? Hipotermia é perda de calor durante exposição ao frio, que ultrapassa a capacidade do corpo de produzir calor, então fica muito baixa a temperatura. Hipertermia é a incapacidade do corpo promover a perda de calor, e aí o corpo fica muito quente. Febrícula é uma febre baixa, temperatura de 36,9 a 37,4. A febre mesmo é de 37,5 a 38. Hiperflexia, temperatura acima de 40 graus Celsius. Intensidade da febre, uma febre leve até 7,5. Moderada, 37,5 a 38,5. E alta, acima de 38,5. Respiração. Esqueci, vocês vão olhar pulso em 1 minuto, temperatura e respiração também. Sabendo que a respiração é diferente, a gente conta assim, ó. 1, 2. Então, cada inspiração e expiração juntas, a gente conta 1. E a gente não pode dizer para o cliente que está contando, porque automaticamente, se eu disser assim, vou pegar em você para contar sua respiração, você para de respirar ou respira diferente. É a troca de gases dos pulmões com o meio exterior. Tem como objetivo a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Em criança, é de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Em adulto, de 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Alterações na respiração. Nós temos dispneia, ortopneia, taquipneia, bradipneia. A apneia, quando para de respirar.
Dificuldade respiratória. Eupneico é aquele que respira bem. Dispneico, dificuldade. Ortopneia é quando levanta abruptamente. Taquipneia, aumento da frequência respiratória. Bradispneia, diminuição da frequência respiratória, tá? Material, relógio com ponteiro e papel e caneta. Lavar as mãos, orientar o paciente, não deixar o paciente perceber que está sendo contado os movimentos. Então, você continua fingindo que está contando o pulso e conta a respiração em 1 minuto. Contagem pelo período de 1 minuto. Lavar as mãos no término e anotar no prontuário. Ao avaliar a respiração, observe a frequência e a profundidade do ritmo. A frequência normal é de 16 a 20 movimentos por minuto. No adulto, durante 60 segundos. A respiração é superficial, moderada ou profunda. Avaliar a expansão torácica e simetria. Aferir a respiração sem que o paciente perceba enquanto afere o pulso. É a dica. Olá, te finge que está aferindo e vê quantas vezes sobe e desce. 1, sobe e desce. 2, em 1 minuto. E o dever de casa é fazer a aferição de no mínimo 5 pessoas de pulso, respiração e temperatura. E mandar os dados para mim. Não esquecendo como se escreve. Pulso, batimento /min. Respiração INC/min, que é incursões por minuto. E temperatura graus Celsius, tá? Não se preocupe que vamos fazer a prática de esfigmomanômetro, mas por partes. Vamos entender isso tudo. Próxima aula, voltamos com sinais vitais tudo de novo e focamos em PA. Tá? Bradipneia, incursão respiratória inferior a 16 movimentos por minuto. Taquipneia, incursões respiratórias superiores a 20 movimentos por minuto. Apneia, ausência de movimentos respiratórios. Tá? Fatores que interferem: idade, exercício, dor aguda, estresse, ansiedade, tabagismo, posição do corpo, medicamentos, hemoglobina e febre. Altura e peso. A prova não pode pedir altura e peso, porque eu não posso indicar que todo mundo saia de casa. Mas aquele que puder e souber sua altura e seu peso, coloque, porque eu preciso ensinar vocês a fazer IMC, Índice de Massa Corpórea, que eu tenho certeza que vocês aprenderem em nutrição e dietética. Solicitar ao paciente a retirar roupa, a gente faz muito isso, provavelmente paciente anasarca, tá muito inchado, paciente com problema renal, paciente na UTI. Às vezes as macas já tiram peso. Solicitar ao paciente retirar as roupas e sapatos, a determinação da altura e do peso oferece informações mais específicas sobre a saúde geral e o estado nutricional. Ajuda na orientação da administração de medicamentos e terapia nutricional. Ó, classificação de acordo com o IMC. Como é que o IMC a gente pega nosso peso e divide a nossa altura ao quadrado? Então, quem já souber fazer, faça aí. Quero os dados, tudo bonitinho de quem já tiver. Já com o IMC, quero saber o IMC de vocês. Por exemplo, o paciente pesa 50 quilos e a altura dele é 1 metro. Então, 50 dividido por 1 vezes 1. 1 vezes 1, entendeu? 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1. Então, vocês vão fazer assim, é 1,70 m, 1,70 vezes 1,70. Aí, depois vai pegar 50 e dividir por isso, viu? Tenho certeza que vocês deram IMC em nutrição e dietética. Mas quem tiver dúvida, pode me perguntar que eu explico. Ó lá, ó. Coloca-se o peso. E o ideal é você manter essa balança que é manual, ela retilínea. Ela não pode nem ficar assim, nem ficar assim. Então, você vai mexendo nesse ferrinho para ela ficar equilibrada. Terminamos por aqui. Quem tiver sua altura, coloque. Quem tiver seu peso, coloque. Quem souber o IMC, faça. E façam 5. Esse peso, altura e IMC não é para fazer das pessoas dentro de casa. Isso é seu. O que eu quero é 5. Temperatura, respiração e pulso, tá? O seu só vai ser altura, peso
e IMC. Quem não souber fazer o IMC, pode perguntar que eu explico, tá bom? Beijo, 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 beijo e bons estudos!